Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ocupação da América Portuguesa. Como a coroa de Portugal ocupou esse território, de que forma ela fez isso, como ela explorou esse território. Então, para a gente começar a discutir esse tema, seria bom a gente começar como a gente sempre inicia essas aulas, né? Que é lendo a habilidade estruturante que se liga a esse tema. Então, vamos começar. Analisar a formação histórico-geográfica do território da América Portuguesa por meio de mapas históricos. Essa é a habilidade do currículo paulista que se liga a esse tema. Então, para a gente começar, pessoal, a gente tem que entender que no início da corrida colonial existiam dois países que protagonizavam e disputavam uma série de territórios na América, na África e na Ásia. Esses eram Portugal e Espanha. Então, havia uma disputa, uma corrida colonial, inicialmente, entre esses dois países. Posteriormente, houveram outros, Holanda, Inglaterra, França, mas inicialmente foram esses dois. Beleza? Então, para a gente começar, pessoal, a gente tem que entender que, para que não houvessem conflitos, foi feito um acordo mediado pela Igreja Católica, né? Que dividiu o mundo, né, entre esses dois países. Então, tratando mais especificamente do continente americano, que é o que, pelo menos no momento, é o que mais nos interessa, houve o Tratado de Tordesilhas, de 1494, assinado entre esses dois países, que dividiu o mundo entre eles, dividiu a área de influência de cada país. Então, se a gente pegar aqui o continente americano, a parte amarela, por esse tratado, seria a América Espanhola, né? A parte em roxo seria a América Portuguesa. Vocês podem ver que a América Portuguesa, nesse período, era bem menor do que é o Brasil hoje, né? Mas depois a gente explica o porquê que o território depois aumentou, se expandiu mais, né? Então, vamos lá. Então, a primeira informação que a gente tem é essa. Havia uma disputa colonial, uma corrida colonial, que inicialmente foi realizada, foi feita entre Espanha e Portugal, né? Vamos lá. Vocês podem ver, pessoal, nesse território que a gente viu no outro mapa, bem menor do que é o Brasil hoje, como se deu a ocupação desse território? Os portugueses, para colonizar o território, eles têm que ocupar esse território. Vocês podem ver por esse mapa aqui, pessoal, que a ocupação ela se deu mais nessa faixa aqui, ó, no litoral. Os portugueses, de início, eles não adentraram no interior do território, essa grande parte verde aqui. Então, vocês podem perceber que essa parte aqui em marrom, parte mais clarinha, foi a área onde os portugueses exploraram o pau-brasil. Então, essa é uma primeira questão, no litoral. Cana-de-açúcar seria essas partes aqui em rosa, né? Sempre no litoral. E a pecuária, bem mais restrita, só onde hoje é a Bahia, né? Mas também no litoral. Então, dá para perceber o que por esse mapa? Que a ocupação se deu, sim, apenas no litoral. E por quais razões? Por razões econômicas. Portugal permaneceu no litoral porque ele buscou desenvolver a cana-de-açúcar, nessas áreas em vermelho, pau-brasil, né, nessa parte marrom mais claro, e a pecuária, aqui nessa parte em azul na Bahia. Então, razões econômicas e também o fato de Portugal ser um país muito pequeno, ter uma população muito pequena, não era possível ainda implementar uma colonização em larga escala. Além disso, nesse período, no início da colonização, no início do século XVI, o comércio que os portugueses empreendiam com a Índia, com a Ásia, era muito mais lucrativo do que a exploração da América Portuguesa. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração.
E tem esse outro mapa aqui, pessoal, que é o povoamento do território aqui no século XVI, né? A parte em azul, área sob influência de cidades e vilas. Vocês podem ver que, da mesma forma, se a atividade econômica focou mais no litoral, claro que o povoamento também ia ficar focado mais no litoral. Da mesma forma, foram formadas ao longo do litoral uma série de cidades, ó. Natal, Olinda, Iguaçu, Salvador, São Jorge, Nossa Senhora da Vitória, São Sebastião do Rio de Janeiro e por aí vai. São Paulo, São Vicente, Cananéia. Essa parte marrom mais claro, creme, áreas conhecidas, mas sem nenhuma cidade ou vila. Então eram territórios que já tinham sido explorados, mas que não tinham se formado ainda nenhuma cidade, nenhuma vila. Beleza? Então, essa é a primeira informação que vocês precisam ter quando vocês forem estudar o Brasil no período colonial, no início da colonização. De início, por razões econômicas, por razões mais práticas, pelo fato de Portugal ser um país muito pequeno, população pequena, pelo fato de o comércio com a Índia nesse período ser muito mais lucrativo, eles permaneceram apenas aqui no litoral, na costa. Eles não adentraram aqui nesse interior, nessa grande parte verde aqui do território. Beleza? Isso século XVI. No século XVII já se percebe uma mudança, novamente muito condicionada pela questão econômica, né? Só que aqui vale dizer uma coisa, pessoal. A gente está falando do século XVII e é um período muito interessante, muito importante para se analisar a relação ali Portugal e Espanha. Esse período, pessoal, de 1580 até 1640, ou seja, século XVI e também XVII, houve a união das duas coroas, coroa espanhola e coroa portuguesa, sob a liderança da Espanha. Então, o que eram dois países passou a ser apenas um país. Então, esse período aqui, esse Tratado de Tordesilhas, durante esse período de 1580 a 1640, ele deixou de existir porque era apenas a coroa espanhola controlando tanto Portugal como a Espanha. Beleza? Então, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso exatamente por essa parte aqui. Essa parte aqui do mapa que é o norte, né? Amazonas. Vamos lá. Então, já se percebe aqui, ó, por exemplo, a cana-de-açúcar continuou, principalmente no litoral, né? Do mesmo jeito, essa parte verde mais claro, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, a pecuária, que é a criação de gado, já se percebe uma diferença grande. No Nordeste aqui, começou no litoral, mas eles foram adentrando no interior do território, ocupando o sertão. Historicamente a gente sabe que a pecuária ela se iniciou próximo a engenhos de cana-de-açúcar, mas depois eles foram adentrando no território, foram colonizando, ocupando o sertão, né? Vocês podem ver aqui também no sul, uma maior interiorização no que se refere ao gado. Então essa já é uma informação importante. A pecuária, essa atividade econômica, contribuiu para a ocupação do interior do território, a exploração do interior do território aqui. Mineração, mais nessa região aqui, né, do sudeste, né, sul, sudeste. Mas a gente sabe que, por exemplo, ela teve uma grande exploração nas Minas Gerais, né? Ouro Preto, Diamantina, beleza? E contribuiu também para outras atividades econômicas que vieram junto com esse crescimento da mineração. Drogas do sertão, pessoal, vocês podem ver que pega um pedacinho do que seria antes, no período do Tratado de Tordesilhas América Portuguesa, e grande parte, por esse Tratado de Tordesilhas, da América Espanhola. Mas, como eu falei para vocês, como o século XVII compreende ali, pega 1580 até 1640, que é o século XVII, houve a união das duas coroas, de Portugal e Espanha. Então, esse território
pertencia aos dois países que nesse período eram um só, né? Estavam sendo controlados apenas pela coroa espanhola. Então, nesse território aqui, nesse vasto território, no interior desse território, foram exploradas as chamadas drogas do sertão. O que seria isso, pessoal? Seriam as riquezas naturais do norte do país, do Amazonas, como a borracha, como... como é que chama, meu Deus? Me fugiu o nome agora. O cacau. Então, uma série de produtos naturais provenientes das florestas da Amazônia foram explorados nessa região. E você percebe uma grande interiorização aqui, né? Então, por conta dessa questão da união das duas coroas, não havia mais essa divisão do Tratado de Tordesilhas. Todos faziam parte do mesmo território sob a liderança da coroa espanhola. Beleza? Então, no século XVII se percebe uma mudança, que foi o quê? A interiorização da colonização, seja pela pecuária, seja pela mineração e seja pela exploração das chamadas drogas do sertão, né, no norte do país. Vamos lá. Aqui a gente tem mais um mapinha, pessoal, que mostra a importância da criação de gado na interiorização do território, primeiramente aqui no Nordeste, né? Aqui a gente tem a produção de cana-de-açúcar, sempre no litoral, e aqui, nesse mais clarinho, criação de gado. Se percebe o quê? Interiorização do território. Então, o gado, a criação de gado, a pecuária, foi fundamental para a ocupação do interior do território do Brasil, né? Aqui a gente tem mais um mapa do século XVIII agora. Já tinha terminado aquela questão da União Ibérica, né? Da união das duas coroas. A Espanha voltou a ser um país independente com a sua monarquia, e Portugal se tornou um país independente novamente com a sua monarquia. Então, houve, pessoal, durante esse processo de divisão, novamente, de separação das duas coroas, mais um tratado, que foi o Tratado de Madrid, que redefiniu as fronteiras tanto de Portugal como da Espanha. Expandiu muito a colônia, né? A colonização portuguesa aqui no continente americano. Então, o território que era de início só isso aqui, ele se expandiu bastante. Ocupou parte do que era anteriormente a América Espanhola, né? Deixa eu ver se eu acho um mapa que mostre isso, que aí fica mais fácil de exemplificar para vocês. Espera aí. Vou ver se eu acho aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Aí fica mais fácil de vocês compreenderem. Vou pegar aqui, Portugal e Brasil. Deixa eu ver se é aqui que eu tenho. Não, acho que não é aqui. Vou pegar aqui. Tratado de Madrid. Vamos lá. Tratado de Madrid. Eu pego um mapa que exemplifique bem isso. Aqui é interessante porque ele mostra... Deixa eu pegar esse... Salvar aqui, que depois fica mais fácil da gente usar. Aqui, pessoal, a gente tem... pelo Tratado de Tordesilhas, o anterior, o território do Brasil era só esse, ó. Tá vendo? Só essa faixa curta aqui de terra. Pelo Tratado de Madrid, de 1750, após a separação, após o término da União Ibérica,
território do Brasil passou a ser isso e isso aqui também, ó. Um pouco mais parecido com o nosso território de hoje, né? Teve no meio disso um outro tratado, o Tratado de Santo Ildefonso, né? Houve por conta desse tratado, pessoal, o Brasil cedeu para a Espanha o que hoje é o Uruguai e recebeu da Espanha o que é o Rio Grande do Sul. Então, vejam como o território da América Portuguesa se expandiu com esse tratado. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Então, sendo explicado isso, que o território da América Portuguesa no século XVIII se tornou muito maior. Então, e aqui a gente tem o processo de interiorização do território, que se acentuou ainda mais. A parte rosa mais escura, vocês podem ver a pecuária sempre se interiorizando, ó, sempre indo para o interior do território, se expandindo. Esse rosa mais claro é o pau-brasil, sempre no litoral, né? Sempre próximo ali do litoral. A cana-de-açúcar bem mais restrita do que antes, sempre no litoral também, ó, essa faixa verde aqui. Mineração, aqui, ó, no interior também do território, tá vendo? A mineração. As drogas do sertão, aqui na mesma região, que agora era só da América Portuguesa. Exploração das chamadas drogas do sertão, né, os recursos naturais aqui. Beleza? Então, o que é que se percebe por esse mapa? Se percebe uma grande interiorização do território. O que começou ali no século XVI, apenas aqui no litoral, nessa faixa curta, foi se interiorizando. Vale lembrar também que dentro desse contexto tinha a questão também dos bandeirantes, que contribuíram para a interiorização do território também por vários motivos, né? Seja para buscar índios, né, para escravizá-los, seja para fazer guerras, por exemplo, contra tribos indígenas rebeldes ou hostis, ou para derrotar quilombos, né, derrubar quilombos como o quilombo dos Palmares. Então, vale ressaltar também a questão ali dos bandeirantes, né? E aqui também nessa região do norte, os jesuítas também contribuíram para a interiorização, né? Na busca pela evangelização dos índios. Beleza? Cuiabá. Ver se eu acho uma informação aqui, pessoal. Então aqui é a mineração, né? Exatamente isso mesmo. Pensei que tinha passado a informação errada, mas tá correto. Então, essa foi a colonização, pessoal. Como se deu a exploração, a ocupação desse território. O que começou aqui, ó, com essa pequena faixa aqui, no século XVI, se expandiu, né? Se expandiu até se tornar isso aqui, ó. Expandiu no século XVIII e passou a ser, o que era só isso aqui, passou a ser tudo isso no século XVIII, né? Então, um processo que começou também apenas aqui no litoral, uma ocupação que começou apenas no litoral no século XVI, né? No século XVII a gente já percebeu uma maior interiorização. Os colonos passaram a ocupar pouco a pouco o interior do território, graças, por exemplo, à pecuária, contribuiu muito para essa interiorização, né? A ação dos bandeirantes também, né? As diversas ações, sejam para apresar índios, né, para poder escravizá-los, seja na realização de guerras contra quilombos ou tribos hostis, seja pela ação dos jesuítas aqui no norte, na busca pela evangelização dos índios.
Então, século XVII a gente já percebeu uma maior interiorização do território. E no século XVIII, essa interiorização só se acentuou, como é possível ver aqui no mapa, né? Novamente a pecuária tendo um protagonismo importante nisso, ó, né? A mineração também, né? As chamadas drogas do sertão, a exploração, né? No norte. Então, é isso, pessoal. Se a gente analisar os séculos, a gente percebe que a colonização começou no litoral e por razões econômicas ela foi se interiorizando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bom, espero que tenha ajudado, que ajude vocês a compreender esse tema. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.